Se você consegue passar a semana inteira sem ter a menor vontade de ler a Bíblia, de escutar alguma coisa sobre Deus, se a semana inteira se passa e você não tem vontade de orar, de buscar a Deus, isso é indicativo de que você está na carne, porque quem está na carne se inclina para as coisas da carne, pensa nas coisas da carne, se ocupa com as coisas da carne e não com as coisas de Deus. A certeza da salvação é uma das questões mais profundas e importantes que um cristão pode enfrentar. Como eu sei se estou salvo? Essa é uma pergunta que muitos crentes se fazem ao longo de sua jornada de fé. A insegurança sobre o nosso destino eterno pode nos levar a dúvidas e ansiedades, mas a palavra de Deus oferece respostas claras e consoladoras. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo nos revela que aqueles que estão em Cristo Jesus não têm mais condenação e que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. No vídeo de hoje, vamos explorar o tema Como eu sei se estou salvo, com base na poderosa mensagem de Romanos capítulo 8. Para nos ajudar a entender essa questão fundamental, ouviremos um trecho de uma pregação do pastor Augustus Nicodemos, que nos guiará através das promessas e certezas que a Escritura nos dá sobre a nossa salvação. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo conteúdo edificante como este. Os que se inclinam para o Espírito, portanto, é viver não debaixo da influência da carne, mas agora de um poder superior, que é o poder do Espírito Santo de Deus. O que se contrapõe à carne não é a minha vontade, porque minha vontade é a carne, mas o que Paulo contrapõe à carne é o Espírito de Deus, que atua, sobrepuja a carne, nos influencia e nos guia. Quem anda no Espírito, então está debaixo do controle e da influência do Espírito de Deus, em contraste à vida na carne, em que as pessoas estão debaixo da orientação e do poder da sua natureza pecaminosa. Portanto, o que Paulo está descrevendo aqui, esse ponto é importante, não são dois tipos de crente. Às vezes as pessoas ficam com essa impressão. Quando ele diz os que estão na carne, ele não está se referindo aqui a um crente carnal, e quando ele diz os que estão no Espírito, ele não está se referindo ao crente espiritual. Quem está na carne é o descrente. Estar na carne é estar perdido, é estar debaixo da lei, é aquele estado descrito no capítulo 7 de Romanos. Estar no Espírito é ter sido justificado, é não ter mais condenação nenhuma, é andar debaixo da influência e da graça do Espírito Santo de Deus. Esse ponto é importante, porque é muito popular entre os cristãos a ideia do crente carnal. E quem popularizou esse conceito do crente carnal foi a famosa Bíblia de Scofield, que é a Bíblia dos dispensacionalistas. A Bíblia é uma Bíblia cheia de notinha de rodapé. E lá comentando 1 Coríntios, capítulo 2 e 3, o Scofield disse que nós podemos classificar a raça humana em 3 categorias. O homem natural, que é o descrente, o crente carnal, que são os coríntios, e o crente espiritual, que é o ideal. Então, você tem 3 possibilidades. Ou você é um homem natural, não é convertido, ou você é convertido, mas é carnal, ou você é convertido e anda uma vida cheia do Espírito Santo. E aí, imagine qual é a categoria que todo mundo quer. Crente carnal, porque você tem o melhor dos dois mundos, né? Você é crente, você vai para o céu, porque um dia levantou a mão no acampamento de adolescente, aceitou a Jesus, no acampamento da mocidade, tomou uma decisão numa igreja, foi batizado na igreja, mas você é carnal, você ainda desfruta dos prazeres da carne, você ainda anda no pecado, faz aquelas coisas erradas, então você diz assim, eu não quero galardão, eu só quero entrar no céu, não faço questão de ir lá receber coroa de ouro, recompensa, se entrar no céu para mim está bom. Eu tenho uma má notícia para você. Não tem essa categoria na Bíblia. Quando Paulo se refere aos coríntios como crentes carnais, ele está apenas dizendo que o entendimento que eles tinham do Evangelho era como de criança, tanto é que logo em seguida, depois de chamá-los de carnais, Paulo diz, vocês são crianças em Cristo, não tem nada ético ali, não tem nada moral, é epistemológico, tem a ver com nível de conhecimento. Os coríntios eram bebês em Cristo, e nesse sentido eles tomavam atitudes que pareciam atitudes de descrentes. No caso, as divisões que tinha na igreja, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo e assim por diante. Na verdade,
nós só temos duas possibilidades. Ou andamos na carne, ou estamos na carne, vivemos na carne e, portanto, condenados pela lei e castigados com a morte física e eterna, ou nós estamos no Espírito, em Cristo, perdoados, regenerados, justificados, herdeiros da vida eterna. São esses dois estados que Paulo está comparando aqui nessa passagem. Então, naturalmente, a pergunta mais importante à luz disso é: como é que eu sei então que eu não estou mais na carne, mas no Espírito? E nós vamos ver essa resposta nos 3 versículos seguintes. Primeiro, eu sei que eu não estou mais na carne, mas no Espírito, examinando as coisas com as quais eu ocupo a minha mente. Verso 5. Os que se inclinam para a carne, são aqueles que são dominados pela carne, estão na carne. Os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Pensam, cogitar significa focar, dar atenção. Cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, ou seja, aqueles que estão no Espírito, são guiados pelo Espírito Santo, eles cogitam, eles pensam nas coisas do Espírito. Ou seja, quem está na carne, inclinado pela carne, ele cogita das coisas da carne, ele pensa nas coisas da carne, a sua mente é voltada para as coisas que a carne deseja, ele tem a sua mente controlada pela sua natureza humana e pecaminosa. Em outras palavras, como é que você sabe que você está ainda na carne, ou seja, que você está perdido, que você não é regenerado e que você caminha para a perdição? A resposta é simples. O que é que ocupa o seu pensamento durante a semana? Do que é que você cogita? Em que você pensa? O que é que enche o seu coração? Netflix? Videogame? Rede social? Ver um monte de coisa da vida dos outros? Cuidar de assuntos que você sabe que não agradam a Deus? Não tenha dúvida. Se você consegue passar a semana inteira sem ter a menor vontade de ler a Bíblia, de escutar alguma coisa sobre Deus, se a semana inteira se passa e você não tem vontade de orar, de buscar a Deus, isso é indicativo de que você está na carne, porque quem está na carne se inclina para as coisas da carne, pensa nas coisas da carne, se ocupa com as coisas da carne e não com as coisas de Deus. O mesmo é verdade do outro lado. Como é que eu sei que eu estou no Espírito? Resposta: o que é que ocupa seu pensamento durante a semana? Em que é que você pensa durante a semana? Você pensa sobre Deus? Você pensa em agradá-lo? Você pensa no Senhor Jesus Cristo? Você pensa em fazer as coisas da maneira correta? Quando você erra, você se preocupa e busca o perdão de Deus? Você tem prazer em conversar com alguém sobre as coisas de Deus? Você curte nas mídias sociais aqueles conteúdos evangélicos que abençoam, que instruem e tudo mais? Se nada disso acontece, não tenha dúvida, o Espírito de Deus não está em você. Não está em você, você está na carne. Então eu sei qual é o meu estado por aquilo em que minha mente se ocupa. Se eu me inclino e cogito nas coisas da carne, então eu estou na carne. Se eu me inclino e cogito para as coisas do Espírito, então eu estou no Espírito. É tão simples quanto isso. Agora, isso não significa que uma pessoa que está na carne, ela não possa eventualmente pensar uma coisa boa e fazer uma coisa boa. Porque há pessoas que estão na carne e que de repente são pessoas honestas, ou pessoas que têm um gesto de caridade para com outros, ou então dão uma palavra de ajuda para outra pessoa, ou são fiéis nos seus compromissos. Mas isso elas fazem apesar delas, isso não é mérito delas e não brota da natureza carnal delas, é aquilo que nós chamamos da graça comum. A graça comum é o favor de Deus sobre toda a humanidade, independentemente se as pessoas acreditam nele ou não. Como Jesus Cristo disse no Sermão do Monte, Deus faz com que o seu sol se levante sobre justos e injustos e que sua chuva caia sobre justos e injustos. Deus abençoa a humanidade não somente com bênçãos materiais, indiscriminadamente, mas Deus também abençoa a humanidade com dádivas
do tipo honestidade, bondade, sinceridade, para que a sociedade se mantenha, para que a raça humana continue existindo, porque se Deus não fizesse isso, nós já teríamos nos mordido, devorado e destruído há muito tempo atrás. Então, uma pessoa que está na carne, eventualmente ela pode pensar e fazer alguma coisa boa, mas isso não é mérito dela e não significa que ela está salva. Da mesma forma, uma pessoa que está no Espírito, ela, infelizmente, eventualmente, ela pode pensar e fazer alguma coisa errada. Mas isso, ao fazer isso, ela está indo contra a orientação central dela, contra o princípio dominante da sua vida, que é o Espírito Santo. Ela está entristecendo o Espírito Santo, ela está extinguindo o Espírito Santo, está pecando contra o Espírito de Deus. E ela vai se arrepender disso, ela vai confessar a Deus, arrependido o que fez, e ela será restaurada no favor de Deus. Quando a Bíblia fala estar na carne e no Espírito, se refere aos princípios dominantes da vida de cada um. Quem está na carne é dominado por esse princípio de pensar, cogitar, fazer e gostar das coisas da carne. Enquanto que aquele que está no Espírito, ele cogita, ele pensa, é orientado para as coisas do Espírito. Não quer dizer que isso é sempre no mesmo nível e na mesma intensidade, mas quer dizer que quem está no Espírito, finalmente o Espírito Santo vai ganhar. Eventualmente o Espírito Santo vai ganhar no final. E quem está na carne, a carne vai ganhar no final. Pode ter esses momentos de bondade, não é? Mas a carne vai prevalecer no final. Então, esses dois estados representam essas duas situações em que a humanidade se encontra diante de Deus. Então, como é que eu sei que eu estou numa ou noutra? Resposta: aquilo que eu penso, aquilo que ocupa o meu coração, aquilo que eu dou a minha atenção durante a semana, durante o meu dia. Segunda resposta de Paulo para a pergunta: como é que eu sei que eu estou na carne e no Espírito? Resposta: pelo resultado das coisas com as quais eu ocupo a minha mente. Verso 6. Ele diz assim: o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Ele está dizendo aqui, em primeiro lugar, que aqueles que estão na carne se inclinam para a carne e cogitam das coisas da carne, que o pendor da carne, o pendor aqui significa a inclinação final, o resultado final. O resultado final da inclinação da carne dá para a morte. E a morte aqui é morte no seu sentido mais abrangente. É um estado de vazio e de separação de Deus, é um estado de vazio e de separação de outros seres humanos e, finalmente, a morte eterna e a separação eterna de Deus no inferno. É isso que o pendor da carne irá produzir. Esse é o resultado de uma vida na carne. E as pessoas que estão na carne, elas já sentem essa morte que se manifesta através da angústia, do vazio, do desespero, da falta de finalidade, da falta de razão de existir. Uma insatisfação profunda, constante e insuperável que o descrente tem no seu coração e que ele tenta abafar através de, ou encher ou preencher através de coisas como prazeres provisórios, como sexo, como dinheiro, como gastar, como ter, consumir, observar, ver, ter lazer, enfim, trabalhar, ganhar dinheiro e tantas outras coisas que ele usa para disfarçar ou tentar preencher o vazio profundo do seu coração. Essa morte, ela já se sente aqui e depois da morte física, ela se aprofunda e continua a eternidade afora. Por outro lado, Paulo diz aqui ainda no verso 6, o pendor do Espírito é vida e paz. Aqueles que estão no Espírito, andam no Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito, o resultado é vida e paz, aqui e na eternidade. 3 coisas ele diz aqui. Primeiro, os que estão no Espírito pensam nas coisas relacionadas com a vida, aqui e agora já gozam paz, e o resultado final, o pendor do Espírito, é vida eterna e paz. Ou seja, quem aqui já tem o Espírito, anda no Espírito, é guiado pelo Espírito Santo, ele já experimenta vida espiritual, e ele já experimenta paz. Paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com outras pessoas.
respondendo à pergunta, como é que eu sei que eu estou no espírito ou que eu estou na carne? A resposta é pelos resultados que eles produzem. A carne produz morte, vazio, desespero, desesperança, falta de sentido, falta de entendimento das questões fundamentais da nossa vida, que nós tentamos preencher com substitutos que não têm efeito nenhum. Os que estão no Espírito, eles conhecem e experimentam aqui vida, e eles experimentam paz. Paz verdadeira no relacionamento com Deus e com outras pessoas. Terceira resposta de Paulo para a pergunta, como é que eu sei que eu estou na carne e no Espírito? A resposta é pela minha relação com Deus. Veja o que ele diz aqui no verso 7. O pendor da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Ele faltou completar, mas os que estão no Espírito, esses têm amizade com Deus, né? Mas Paulo é assim, às vezes ele começa uma sentença e a gente tem que completar, mas é óbvio que já que ele está fazendo um contraste, a segunda parte do contraste a gente tem que preencher. Ele disse aqui, o pendor da carne é inimizade contra Deus. O que é que ele está dizendo? Que a inclinação da carne, ou seja, aqueles que estão na carne, andam na carne, se inclinam para as coisas da carne, que o pendor da carne, que é morte, ele disse isso no verso 6, também é inimizade contra Deus. Por que é morte? Porque é inimizade contra Deus. Deus tem sua lei, Deus tem sua vontade e o seu querer. A carne se revolta contra Deus, quebra a lei de Deus, coloca Deus como inimigo dela, e o resultado disso é a morte. Ou seja, a minha natureza carnal, ela me coloca em inimizade contra Deus. Esse é meu status. Você sabe como é no Facebook, que você vai numa pessoa e vê lá o status, aí você diz, amigo, não é isso? Pois pensa agora num grande Facebook celestial, que você vai lá e clica na figura de Deus, e status, inimigo. É esse o seu estado diante de Deus. Ele não te aceitou como amigo, de jeito nenhum. Está em estado perpétuo de inimizade contra Deus. Por quê? O pendor da carne é inimizade contra Deus. É inimizade, porque a carne deseja as coisas que Deus aborrece. Ela faz as coisas que Deus detesta. Por isso que é inimizade. E por que a carne é assim? Veja o final do verso 7. Pois o pendor da carne não está sujeito à lei de Deus. Ou seja, a inclinação da carne nunca é obedecer a Deus, nunca é se sujeitar a Deus, se submeter a Deus. O pendor da carne é se revoltar contra Deus, é desobedecer a Deus. A carne não aceita Deus. Deus diz, não mentirás, a carne quer mentir. Deus diz, não adulterarás, a carne diz, eu quero a imoralidade, eu quero a fornicação, eu quero viver na impureza, eu quero chafurdar na pornografia. Mas a lei de Deus está dizendo, seja puro. Não, mas ninguém vai me dizer o que fazer, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. De onde vem isso? Lá do jardim. Não comerás do fruto da árvore. Eu como sim. Eu vou comer sim, Senhor. E nós somos filhos daquele primeiro casal. Nós fazemos exatamente o que Adão e Eva fizeram. Nós não nos submetemos à lei de Deus, nós nos revoltamos, nós queremos cuidar da nossa própria vida como Adão e Eva fizeram, e nós somos herdeiros daquela natureza deles, da corrupção do pecado deles e da culpa também. A carne não se sujeita à lei de Deus, e diz aqui, e nem na verdade pode estar sujeita à lei de Deus, é incompatível como água e óleo, não tem, a carne não se sujeita, ela não obedece, ela não quer, e ainda que ela quisesse, ela não poderia fazer a vontade de Deus. É por isso que a gente diz que o homem natural, no estado em que ele existe, se você der a ele a escolha do Evangelho, escolha, se arrependa e creia, ele não pode fazer. Como é que a carne vai aceitar Jesus Cristo?
Como é que a carne vai se arrepender dos seus pecados e receber Jesus como Salvador, se ela é inimiga de Deus, está em revolta contra Deus e contra o seu Cristo? É claro que Deus tem que vir primeiro. Deus tem que abrir o coração, iluminar a mente, tocar, regenerar o homem, para que ele possa se arrepender e crer. A carne não se converte, a carne não escolhe a Deus, ela não se arrepende. Se Deus não tiver misericórdia de você, você vai morrer em rebelião contra Ele. Por mais religioso que você seja, vindo à igreja, cantando no coral, pregando desse púlpito, você vai para o inferno. Isso mesmo, pendor da carne é inimizade contra Deus. Por quê? Verso 8. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nada do que você faça pode agradar a Deus. Suas orações não agradam. Seus cânticos não agradam. Seu dízimo não agrada. Sua vinda à igreja não agrada. Sua moralidade não agrada. Se você está na carne, nada do que você faz agrada a Deus. Suas orações são manchadas de egoísmo. Sua bondade, ela é apenas aparente. Seus atos de misericórdia, na verdade, são autogratulatórios. Sua retidão é apenas uma moralidade vazia externa. A carne não agrada a Deus. Quem está na carne não tem como agradar a Deus. E eu não entendo porque é que tem gente que ainda acha que o homem tem alguma participação na salvação dele. Como se o homem tivesse algum mérito, ou alguma iniciativa, ou pudesse dar uma mãozinha para Deus, ou uma ajuda para Deus, quando a Escritura é tão clara. A carne é inimiga de Deus, ela não está sujeita à lei de Deus. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Se Deus não tiver misericórdia de você, você está perdido. Você está perdido. Assim, respondendo à pergunta, como é que eu sei que eu estou no espírito ou na carne? A resposta é pelas coisas que você pensa. Em que é que você ocupa seu pensamento? Pelas coisas que você experimenta, morte de um lado, vida e paz de outro, e pelo seu status de amizade com Deus, ou seu status no relacionamento com Deus, inimigo de Deus ou amigo dele, que procura agradá-lo e simplesmente não quer agradá-lo. Por aí você sabe qual o seu verdadeiro estado diante de Deus. Agora, vamos para o segundo ponto geral da mensagem. O primeiro foi esse. Como é que eu sei que eu estou no espírito ou na carne? Resposta de Paulo: por aquilo que você pensa, porque os dois estados puxam em direções opostas. A segunda resposta é pelo resultado do que o Espírito Santo que habita em mim traz. Versos 9 a 11, Paulo acrescenta aqui mais uma evidência. Vamos ver verso a verso. Primeiro, Paulo assegura os seus leitores de que eles não estão mais na carne, mas no Espírito. Se vocês prestaram atenção, vocês viram que do verso 5 até o verso 8, Paulo está falando eles, os que andam na carne, os que andam no Espírito. Mas agora ele mudou o discurso. Ele agora diz assim, vós, ele aponta o dedo para a sua audiência, como eu fiz agora. Verso 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como é que Paulo pode fazer essa afirmação? Vocês não estão na carne, mas no Espírito. Note que é uma afirmação, porque essa expressão aí, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, Paulo não está levantando dúvida. Aqui é o que em gramática nós chamamos uma condicional de fato. Aqui mesmo no capítulo 8, mais adiante, Paulo vai dizer assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós sabemos que o que ele quer dizer é o seguinte, já que Deus é por nós, quem será contra nós? Então aquele se ali não está levantando uma dúvida, ele está levantando uma condição de fato.
Se Deus é por nós, e já que Ele é, quem será contra nós? Então, quando ele diz aqui, vocês não estão na carne, mas no Espírito, se o Espírito de Deus habita em vós, na verdade ele está dizendo, já que o Espírito de Deus habita em vocês. Então, já que o Espírito de Deus habita em vocês, vocês não estão mais na carne, mas no Espírito, a presença do Espírito Santo em vocês sendo a principal evidência disso. Como é que Paulo pode fazer essa afirmação? Ele pode fazer essa afirmação porque ele sabia que o Evangelho tinha sido pregado em Roma, ele sabia que aqueles judeus e gentios tinham crido e abraçado o Evangelho de todo o coração, se constituíram em igreja, e era uma igreja fervorosa, efervescente, amante de Deus e de missões, a ponto de Paulo escrever essa carta aqui, com o objetivo de angariar o apoio deles para fazer o trabalho missionário na Espanha. Então eles davam todas as evidências de que de fato estavam no Espírito e não mais na carne. Por isso Paulo faz essa declaração. Ele diz, olha, eu vou descrever aqui a vida na carne e a vida no Espírito. Ele fez a descrição, nós vimos. Aí ele se vira para eles e diz, mas eu sei que vocês estão no Espírito. Eu sei que vocês estão no Espírito. E aí ele desenvolve esse conceito de que o Espírito de Deus habita neles, como evidência de que eles estão no Espírito. E aqui eu quero notar duas coisas no verso 9 com vocês. A primeira delas é que Paulo está obliquamente, indiretamente dizendo que ninguém pode ser crente se não tiver o Espírito Santo. Não é isso que ele está dizendo aqui? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que é que isso significa? Que se alguém é crente em Jesus Cristo, então ele tem o Espírito Santo. As duas coisas estão ligadas. Você não pode, não existe isso de alguém crente em Jesus Cristo que não tem o Espírito Santo, apesar de você, eu sei, já deve ter ouvido alguma pregação desse tipo. Você primeiro se arrepende, se converte e depois, numa etapa posterior, você recebe o Espírito Santo. Não tem isso na Escritura. Para ser crente, você tem que ter o Espírito Santo, porque a carne não se converte. A carne não vira crente. A carne não vira crente. Então, se o Espírito Santo não vier, não iluminar o seu entendimento, não abrir os seus olhos, não inclinar a sua vontade, habitando em você, você não pode estar em Cristo. Então, todo crente verdadeiro tem o Espírito Santo desde o dia da sua conversão, desde o dia em que ele foi chamado, regenerado e iluminado pelo Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo a partir daquele dia. O que pode haver depois são experiências com o Espírito Santo do tipo, enchei-vos do Espírito. Sim, plenitudes, enchimentos, experiências com o Espírito Santo, isso vem depois. Mas nós temos o Espírito a partir do momento em que nós fomos regenerados, justificados, iluminados, recebidos, perdoados por Deus. Mas não é uma experiência posterior. Se alguém, é o que Paulo está dizendo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Segunda coisa que eu queria que você prestasse atenção, é que Paulo aqui, ele diz que ele iguala o Espírito de Deus com o Espírito de Cristo, notou? Veja o versículo outra vez, final do verso 9. Não, o verso todo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito, você esperaria que ele dissesse de Deus, não é? Para continuar, mas só que ele diz o Espírito de Cristo. Ou seja, na cabeça de Paulo, o Espírito de Deus é o mesmo Espírito de Cristo. Por quê? Porque Cristo é Deus. Cristo é Deus. Essa é uma das passagens que a gente usa para defender a divindade de Cristo no Novo Testamento, que os autores do Novo Testamento estavam conscientes da divindade de Jesus Cristo. Tanto é que ele confunde junta as duas coisas aqui. O Espírito de Deus e o Espírito de Cristo são uma e a mesma coisa. Assim, respondendo à pergunta, como é que eu sei que eu estou no Espírito? Você tem essa resposta aqui. Porque o Espírito de Deus habita em mim. Porque o Espírito de Deus habita em mim. E como é que você sabe que o Espírito de Deus habita em você? Versos 10 e 11. Duas coisas que Paulo menciona aqui. No presente, apesar de eu estar morrendo, eu tenho vida espiritual. Verso 10. Se, porém, Cristo está em vós, esse se, porém, aqui, é a mesma coisa que daquele caso que eu falei. Já que Cristo está em vós,
O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Quando ele diz, se Cristo está em vós, ele está dizendo, se o espírito está em vocês. E o se aqui é já que Deus, já que Cristo pelo seu espírito está em vocês, então o espírito é vida por causa da justiça. Ou seja, seu espírito vive, não por conta da tua justiça, mas da justiça de Cristo que o Espírito Santo aplicou em você. Mas paradoxalmente, enquanto o meu espírito vive por conta da justiça, o meu corpo está morto por conta do pecado. Está vendo aqui o paradoxo no verso 10? Nós somos pessoas que todo dia estamos caminhando para a morte, mas o nosso espírito vive. O corpo está morto por conta do pecado. Estamos caminhando cada dia, envelhecendo, decaindo, os dentes estão caindo, os cabelos estão caindo, né? Não vou dizer mais nada, né? Acontecendo. Todo dia a gente se aproxima, estamos com o pé na cova, a verdade é essa. Estamos com o pé na cova. Mas enquanto isso acontece por conta do pecado, porque Deus disse a Adão, tu és pó, e ao pó tornarás, o nosso espírito vive por conta da justiça, daquilo que Cristo fez na cruz, sendo Ele justo, e Deus nos imputou, aplicou, creditou na nossa conta a justiça de Cristo, não a nossa, que nós não temos, mas a dele, por isso nós vivemos. Então, como é que eu sei que o Espírito de Deus habita em mim? Porque meu espírito vive. E qual é a prova de que meu espírito está vivo? Porque eu cogito das coisas de Deus, eu penso nas coisas de Deus, eu me relaciono com Deus, eu falo com Deus e sei que Deus me ouve, eu tenho uma relação de amizade com Deus. Enquanto isso, o meu corpo vai caminhando para a morte, para o fim dele aqui. Esse é o paradoxo em que nós vivemos. Nós somos cidadãos de dois mundos. Não é interessante isso? Nós somos cidadãos do mundo presente que passa, que está debaixo da lei, debaixo da condenação, está se dissolvendo e finalmente vai para o seu fim, tem seus dias marcados. E nós somos cidadãos do mundo vindouro, que já se aproxima, que já foi inaugurado, da nova era, que já nasceu em Cristo Jesus, que já invadiu o tempo presente. Nós vivemos na superposição de dois mundos. Estamos vivendo na era presente, mas somos cidadãos do reino futuro que já se iniciou. Por isso o crente vive esse paradoxo. Ele já está sentado com Cristo na região celestial, mas ele vai morrer um dia. Ele já foi perdoado de todos os seus pecados, mas ele ainda peca. Ele já ressuscitou, está sentado à direita de Deus, mas um dia ele vai morrer. Nós vivemos presos na interseção desses dois mundos, cidadãos de duas realidades. Por isso nosso corpo caminha para a morte, se desfaz, nós sentimos o peso da carne, a tentação do diabo, o peso do mundo, mas por outro lado, almejamos o reino celestial, pensamos nas coisas de Deus, ansiamos a chegada do Senhor Jesus, o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Eu estava escutando hoje um sermão do John Piper sobre isso. O título do sermão é Esquizofrenia Espiritual. Ele definiu esquizofrenia com base no dicionário de psicologia, dizendo que é um estado em que uma pessoa vive com duas realidades contrárias. Ele disse, é exatamente essa a situação do crente. Ele disse, quem é crente vai entender o que eu estou dizendo. O corpo está morrendo, e quando fala corpo, é o meu ser, não é? Somos uma unidade, você sente o peso da morte, me levando para a sepultura, mas o espírito está vivo, você vive com essas duas realidades. Essas duas realidades. O corpo está morto, ou caminha para a morte, mas o espírito está vivo, por meio de Cristo Jesus. E quem vai triunfar? Verso 11. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu espírito que em vós habita. A última palavra de Paulo aqui nessa sessão é essa. Deus ressuscitou a Jesus Cristo de entre os mortos, ao terceiro dia, conforme nós lemos nos Evangelhos. Ele fez isso através do Espírito de Deus, que habitava no Senhor Jesus. Esse mesmo Espírito habita em nós aqui e agora.
E Deus então, da mesma forma como ressuscitou a Jesus pelo seu Espírito, Ele haverá de um dia também de nos tirar da sepultura pelo mesmo Espírito que agora também habita em nós. O que habita em nós é o Espírito da ressurreição. É o Espírito que ressuscitou Jesus há 2000 anos. Esse é o Espírito que habita em nós, ou seja, Ele não será vencido pela morte, como não foi pela morte de Cristo, também não será vencido pela nossa. Por isso, da mesma forma que Cristo ressuscitou há 2000 anos atrás, Paulo diz aqui, esse Deus, Ele mesmo, ressuscitará. Ele fala, vivificará, dará vida ao seu corpo morto, por meio do Espírito que em vós habita agora. Eu trago dentro de mim a garantia da ressurreição. Se você é de Cristo, você tem o Espírito dele, e essa é a garantia da ressurreição, que esse Espírito que habita em você, ele não vai perder para a morte. Ele vai trazer esse corpo que pertence a ele de volta à vida, e aí o triunfo será completo. Em que é que isso me ajuda? Aqui e agora a gente já sente os efeitos disso. Veja que o alvo de Paulo com tudo isso é assegurar os leitores de Roma que são cristãos de que eles foram livres da condenação, como ele disse no verso 1, já não há mais nenhuma condenação. Como é que eu sei disso? Porque o Espírito de Deus está em vocês como garantia, como penhor e como selo. E porque Ele está em vocês, vocês pensam nas coisas de Deus. Vocês cogitam das coisas de Deus, a inclinação de vocês é para fazer as coisas de Deus. Vocês não estão no estado de inimizade contra Deus, ao contrário, vocês querem agradar a Deus e vocês aqui já experimentam vida e paz e finalmente vocês experimentarão a ressurreição dentre os mortos. É esse o argumento aqui da passagem. Eu quero terminar com algumas aplicações para nós. Primeira, isso que Paulo descreve aqui é a obra mais importante do Espírito Santo na vida do cristão. Eu não estou menosprezando dons espirituais, sonho, visão, revelação, cura, milagre. É que essas coisas são geralmente as primeiras que as pessoas pensam. Se eu tivesse anunciado, vou dar um estudo sobre o Espírito Santo. Quarta-feira vem que eu vou dar um estudo sobre o Espírito Santo. Muita gente ia chegar aqui pensando, vai falar de cura, milagre, visão, revelação, profecia, dom de línguas. Não é isso? Aí quando chega aqui, eu digo, vou falar sobre certeza da salvação. Aí muita gente vai dizer, mas o que é que isso tem a ver com o Espírito Santo? Você viu o que é que tem a ver com o Espírito Santo? Essa é a principal obra do Espírito de Deus. É a principal obra do Espírito de Deus, aplicar a redenção. O Pai planejou na eternidade, o Filho encarnou, veio ao mundo, realizou a obra da redenção, e o Espírito Santo agora aplica essa obra àqueles que Deus chama. E essa aplicação consiste nisso, em transferir, acreditar na minha conta a justiça de Cristo e me assegurar disso, me passar o recibo, dizendo, está aqui, você é de Cristo, você pertence a Ele. A presença dEle me garante isso. Essa é a obra mais importante do Espírito Santo. Eu lamento muito que tanta gente crente, boa, sincera, quase não ouve esse tipo de coisa, vocês estão ouvindo nessa noite, mas quando vão falar do Espírito Santo, só vão ouvir essas outras coisas, e eles estão perdendo o que é de mais precioso e profundo no Evangelho. Não é à toa que está havendo um êxodo enorme de pessoas que vêm dessas igrejas para ouvir a teologia reformada, que é a teologia bíblica, que cansaram de ouvir essas coisas, e diz, tem que ter mais, não é possível que seja só isso. Graças a Deus é bem mais do que aquilo. Esse é meu primeiro ponto. Segundo, essa certeza que nos é dada aqui, ela não é dada de maneira leviana e superficial. Veja que o apóstolo Paulo procura levar os seus leitores a ter certeza da presença do Espírito Santo através de um conjunto de raciocínios, comparações e análises do tipo, o que é que você pensa, do que é que você cogita, o que é que ocupa a sua mente e o seu pensamento, o que é que você sente com relação a Deus? A razão para isso é que o nosso coração é enganoso. Uma pessoa pode pensar que ela está em Cristo, pode pensar que ela está salva e que ela está perdoada, e ela não está.
Tem até uma história engraçada que um dia o famoso evangelista Billy Graham estava num avião para, não sei para que lugar, ele viajava o mundo todo, né? Sentou no avião e ao lado dele sentou um passageiro absolutamente bêbado. Olhou para ele e disse: "Oh, Billy Graham", né? Reconheceu o grande evangelista. Disse: "Ó, foi o senhor que me converteu." Aí Billy Graham disse: "Foi mesmo, porque se fosse o Espírito Santo você não estava assim não." Provavelmente uma daquelas pessoas que durante uma cruzada evangelística levantou a mão, foi lá na frente, preencheu um formulário e foi mandado para uma igreja e foi lá, entrou na contabilidade, mais uma decisão por Cristo. E foi dito a ele: "Você está salvo porque você levantou a mão e aceitou Jesus, você agora está salvo." Eu estou salvo. Estou bêbado, mas estou salvo. Por quê? Porque um dia eu aceitei Jesus. Então, esse sistema moderno de apelo e maneira de tratar o evangelho e a superficialidade com que o pecado é tratado produz conversões falsas, que não são conversão coisa nenhuma. Por isso que Paulo aqui é cirúrgico, ele é detalhado, ele fala da cogitação do pensamento, da inclinação da carne, porque esse é o assunto mais importante da sua vida. Você ter certeza do seu estado diante de Deus. Certeza do seu estado diante de Deus. Terceiro ponto aqui. A carne é o grande obstáculo para a salvação do pecador. Vocês prestaram atenção no que Paulo diz aqui sobre a carne. A carne não pode ser emendada, a carne não pode ser regenerada, a carne não pode ser transformada. Ela está em rebelião contra Deus, ela não se submete à vontade de Deus, ela não agrada a Deus, ela não pode agradar a Deus. A carne pode ser somente crucificada, mortificada e finalmente destruída pela morte. Não tem jeito para a carne. Portanto, se você quer ser salvo, aceito por Deus e perdoado, só lhe resta renunciar completamente à carne, a você mesmo, e entregar-se sem reservas a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador pessoal. Porque não há esperança em você, ou em ninguém, ou nada, ou mérito, qualquer coisa que você faça, a carne não se salva. Ela será destruída. Já foi na cruz do Calvário, é o versículo 2 e 3 de Romanos capítulo 8, Deus condenou a carne na cruz no corpo do seu Filho, isso significa que ela vai ser destruída no final. Portanto, não tem jeito de você chegar diante de Deus a não ser de joelhos e quebrantado, humilde, dizendo: Senhor, eu sou um miserável pecador, eu sou carnal, e eu dependo apenas e tão somente da obra completa do meu Redentor e Salvador Jesus Cristo. Aceita-me, perdoa-me, me recebe como teu, apaga as minhas iniquidades, cria em mim um coração novo, concede-me um espírito voluntário. Talvez você esteja aqui nessa noite duvidando da sua salvação. Não espere que venha um anjo do céu, ou ouvir uma voz do céu dizendo que você é crente ou não. Faça o que o apóstolo Paulo diz. Examine sua vida à luz do que você escutou nessa noite. Quando estava na África do Sul com a Minca fazendo mestrado, eu conheci um dos melhores professores de Novo Testamento que eu já conheci, professor J.J. van der Walt. Ele já estava se aposentando, e eu me lembro um dia que ele contou a história dele. Ele era pastor e professor de teologia, durante muitos anos na Igreja Reformada da África do Sul, que foi plantada pela Igreja Reformada da Holanda. Ele era professor, ele era teólogo, era pastor, e dava aula no seminário. E um dia ele ficou doente, tinha 60 anos de idade, mais ou menos, 50 e poucos anos de idade, ficou doente. Uma doença que o debilitou, ele teve que ir para o hospital. No hospital ele ficou de cama e não tinha muito o que fazer enquanto recuperava. De repente resolveu ler Martin Lloyd-Jones, os comentários de Martin Lloyd-Jones em Romanos. E
começou a ler Martin Lloyd Jones, começou a ler Romanos e o homem se converteu. Era professor de teologia, pastor da Igreja Reformada. Se converteu no leito do hospital. No leito do hospital. Pessoas podem estar enganadas a respeito do seu estado diante de Deus. Por isso, hoje à noite, quando você chegar em casa, assim que você puder, se ajoelhe ao lado da sua cama, onde você estiver, com a sua esposa, com seu marido, ou só, e busque a Deus e diga: Deus, eu não quero estar enganado nisso, eu ouvi a pregação nessa noite, eu sei o que eu ouvi, eu não quero estar enganado. Deus, se há em mim algum caminho mau, se há alguma coisa que eu não estou vendo, que está cegando os meus olhos, abre os meus olhos nessa noite. Eu quero que minha conversão seja sincera, eu quero ser um crente verdadeiro, eu não quero ser iludido pelo meu próprio coração que é enganoso, mas eu quero que o Senhor confirme no meu coração a minha conversão e a minha salvação. Faça isso essa noite, e a minha oração vai ser que Deus nessa noite conceda misericórdia e graça a todo aquele que o buscar sinceramente, como Ele promete. A questão, como eu sei se estou salvo, é uma das mais importantes que um cristão pode fazer. A salvação é o fundamento da nossa fé, e ter certeza dela é essencial para viver uma vida de paz e confiança em Deus. A Bíblia nos dá várias garantias sobre a nossa salvação, e uma das passagens mais poderosas sobre esse tema é Romanos 8. Neste capítulo, o apóstolo Paulo nos assegura que aqueles que estão em Cristo Jesus não têm mais condenação. Isso significa que se você entregou sua vida a Cristo e confia nele como seu Salvador, você pode ter certeza de que está salvo. Uma das maneiras mais claras de saber se estamos salvos é o testemunho do Espírito Santo em nosso coração. Romanos 8:16 nos diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa é uma garantia interna, uma convicção profunda que o Espírito Santo coloca em nosso coração, assegurando-nos de que pertencemos a Deus. Além disso, a transformação em nossa vida é outra evidência da salvação. Se estamos em Cristo, nossas atitudes, desejos e ações começam a refletir a presença de Deus em nós. Começamos a ver o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio se manifestando em nossa vida. Também é importante lembrar que a salvação não é baseada em nossos sentimentos, que podem mudar, mas na obra completa e perfeita de Cristo na cruz. Ele pagou o preço pelos nossos pecados de uma vez por todas, e nossa fé nele é o que nos assegura a salvação. Mesmo quando enfrentamos dúvidas ou lutas, podemos nos firmar nas promessas de Deus e na fidelidade de Cristo, que começou a boa obra em nós e a completará até o dia de sua volta. Portanto, se você já entregou sua vida a Jesus, confia nele como seu Salvador e vê o Espírito Santo operando em sua vida, você pode ter confiança de que está salvo. A salvação é um dom de Deus, garantido pela sua graça e sustentado por sua fidelidade. Se as dúvidas surgirem, volte-se para as Escrituras, ore por confirmação do Espírito Santo e confie na obra de Cristo, sabendo que sua salvação está segura nas mãos de Deus.